Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você ainda não tomou caminhos diferentes de pessoas que costumava ser inseparável, não ouça esse episódio. Você é muito novo, você ainda tem muito que sofrer nessa vida. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 18º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Surpresas de Aniversário. Nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Se você não sabe o que tinha na garrafa de hidromel envelhecido do Slughorn, vai lá ouvir o resto, ler o livro e depois você volta. Eu sou a Tamires Garcia e acabei de tomar esse hidromel aí que não me caiu muito bem. Eu tô aqui um pouco de ressaca. Estou aqui com Larissa Andreoli, que precisou atear fogo nas próprias calças para passar pelo corredor a caminho daqui. Como você tá, amiga? Amiga, eu tô mais uma vez com o cu pegando com ódio fogo. mortal do Pirraça. Não, fogo no cu já tem, todo mundo sabe. Por isso que eu saio de saia no frio. Mas o Pirraça, velho, puta que pariu, como eu odeio esse demônio. E eu tô aqui também com o Luiz Felipe, que aparatou aqui sem uma das pernas. Ai, Tami, me segura. Desmaiei. Faleci. Oh, não! E hoje nós vamos falar sobre antídotos, aulas de aparatação e presentes envenenados. E como que os ouvintes podem fazer pra falar com a gente, Luiz? Gente, achar a Casa Elefante é a coisa mais fácil do mundo. Você vai em qualquer rede social e botar lá, @acasaelefante. Você acha a gente. E se você quiser entrar em contato com a gente, tem o Telegram, tem o servidor do Discord, tem o nosso e-mail acasaelefante@animagos.com.br e lá no Telegram é o nosso canal onde você pode deixar o seu hashtag feedback pra entrar no Metendo a Colher. E se você quiser apoiar também o Animagos e a Casa Elefante, como é que a gente faz, Lari? A partir de R$2 por mês, você pode se tornar nosso patrão pelo PicPay. E tem outros canais de apoio também, que estão todos os links aqui embaixo, inclusive se você morar fora do Brasil. Muito chique. No problem. E aí, agora a gente vai pro meu momento favorito do episódio, quando eu sou host. Não tô te entendendo, Tamires Que é o Garcia. nosso duelo de resumos. Gente, tem 6 temporadas. 6 temporadas. E eu sempre esqueço dessa, né? O nome disso é memória seletiva. Meu Deus, o nome disso é supressão de trauma. Exato. Eu só lembro quando não preciso fazer, que daí vem uma alegria no meu coração. Nossa, eu vou dizer, Mas o episódio que eu fui host foi assim uma alegria pra mim não ter que passar por esse sofrimento que eu vou passar agora. eu quero dizer que eu tô feliz que vocês estão muito bem preparados pra isso. No duelo de resumos, os participantes vão tentar resumir em 30 segundos ou menos o capítulo dessa semana. E o vencedor ganha o direito de escolher o tema para iniciar a discussão do episódio. Então, vamos escolher quem vai começar. Larissa, você quer par ou ímpar? Eu quero ímpar. Deu 6, Larissa, você ganhou. Eu não era mas o par. O Luiz que é par. Você tá me garfando, Tamires? Só porque eu não te dei vitória? Eu esqueci que eu tinha ficado par. Luiz, parabéns! E aí, você quer começar ou você quer que a Lari comece, Luiz? Eu vou começar, tirar logo esse peso do meu peito. Você vai fazer um resumo do capítulo 18, Surpresas de Aniversário, em 3, 2, 1, já. Harry tá contando pros amigos como ele pode descobrir o segredo do que o Slughorn vem guardando sobre as Horcruxes. O Rony dá a ideia dele perguntar diretamente. Tem uma aula. Harry, que não consegue fazer a poção, fica maluco, não encontra no livro. Ele entrega um benzoar para mostrar como antídoto. O Slughorn ri, acha genial. Depois ele pergunta pro Slughorn, o Slughorn foge. Acontece um monte de coisa durante o dia dele pensando sobre essa questão das Horcruxes. Tem aula de aparatação, o Harry não consegue se concentrar, a gente fica estrunchando. Ele fica entreouvindo o Malfoy falando que o Crabbe tá vigia. Ai, caralho, foi muito difícil. Eu achando muito que eu tava no controle, que eu ia chegar lá no final. Eu achei que você tentou falar Slughorn muitas vezes seguidas e isso atrapalhou um pouco a sua vida. Nossa, foi difícil. Slughorn. Cara, eu tava assim na minha cabeça de tipo, cara, esse resumo tá dado. É meu essa. Toca no peito. Vamos ver o que a Larissa tem para trazer para nós. Então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos
do capítulo em 3, 2, 1, já. O Harry tá tentando descobrir o que tá na memória do Slughorn, né? Ele usa uma estratégia péssima lá, não consegue. Aí eles têm aula de aparatação e eles não conseguem fazer nada. Enfim, é bem frustrante. E aí é aniversário do Rony. E aí ele come um negócio que tem poção do amor. Aí o Harry leva ele pro Slughorn dar um antídoto pra ele. E aí ele dá o antídoto, aí eles vão e tomam um hidromel pra comemorar. Só que aí o hidromel está envenenado. Em minha defesa, a Lari não tocou muito no assunto mais importante desse livro e do próximo livro, que são as Horcruxes. Verdade. É uma defesa relevante. Mas você não chegou no assunto mais importante do capítulo. O assunto mais importante do capítulo é o Harry chegando na cara de pau e deixando um climinha ruim ali com o Slughorn, que isso vai acarretar pra ele tomar a Félix Feliz. E depois eu consegui aquela cena lá da Aragog, onde ele consegue memória. Ó, tá nas suas mãos, tá? Sem pressão. Não é essa cena da Félix Felices, mas tudo bem. Acho que, no caso, apesar de o Luiz... Você ficou muito tempo preso aí nessa aula de poções. Então eu vou ter que dar essa vitória pra Larissa. Mas pelo menos eu falei dela. Oxi. Perfeito. Aí os ouvintes vão ter aí o balanceamento das informations. E é isso. Cumpri minha função ditatorial do dia. Harry compartilha com Rony e Hermione sua tarefa de obter a importante lembrança de Slughorn. Depois disso, consegue se safar de um vexame, achando um bezoar para entregar no lugar de um antídoto, que ele não conseguiu preparar sem a ajuda do príncipe em sua aula de poções. Ele tenta ficar depois dessa aula para perguntar a Slughorn sobre as Horcruxes, mas falha miseravelmente na missão. Os sextanistas têm a sua primeira aula de aparatação, onde Harry entreouve Malfoy, dizendo que Crabbe tem agido como vigia, e Harry começa a vigiá-lo através do mapa do Maroto. Em seu aniversário, Rony acidentalmente abre uma caixa de chocolates de Harry, que estava cheio de uma poção do amor de Romilda Vane. Harry o leva a Slughorn para obter o antídoto. Slughorn também, por engano, dá a Rony um pouco de hidromel envenenado, mas Harry salva a vida dele com um bezoar. E aí... Larissa vai dizer pra gente onde vamos começar a falar sobre esse capítulo. Ai, gente, eu tenho sido uma entusiasta de começar do começo. A não ser quando tem algum tópico muito específico, assim. Então, eu acho que a gente pode começar falando realmente do mote inicial aí do capítulo, né? Que é o Harry tentando convencer o Slughorn a contar o que tinha naquela memória, né? O que ele falou pro Voldemort sobre as Horcruxes. Eu acho a estratégia do Harry muito péssimo. Porque assim, ele chega lá e ele simplesmente fala: eu vou só chegar lá e replicar exatamente o que o Tom Riddle falou. Tipo, como se o Slughorn fosse um idiota, assim, sabe? Sim, é como se corriqueiramente chegassem alunos perguntando sobre Horcruxes pra ele. Sabe? Eu acho muito burro da parte dele, assim. Tudo bem que é o Harry, né? E eu acho muito curioso que ainda não tenha passado pela cabeça dele de tomar a Félix. Nem que seja, tipo assim, uma gotinha, sabe? Dá uma picadinha aqui pra ir lá e perguntar isso. Não, ele vai contar com a inteligência dele, que é um péssimo plano. Ué, tadinho. Ele acha que ele tem inteligência. O Harry é uma ótima pessoa, mas acho que inteligência não é o forte dele. Acho que todo mundo concorda. É engraçado, vocês às vezes falam que ele é inteligente. É que ele tem seus momentos, né? Mas não é o caso aqui, né? Não foi agora, mas ele tem os seus momentos. Mas essa, de fato, foi... Assim, ele tinha acabado de meio que cagar no rolê, porque ele tinha feito a poção toda errada. Ainda conseguiu se superar, conseguiu ali, entendeu? Voltar ao topo pra chegar e estragar tudo. Eu acho que o problema do Harry é que, assim, eu acho que ele funciona muito bem sob pressão, sabe? Tipo, quando ele tá numa situação em que ele tá em perigo, que tem alguém em perigo e tal, ele consegue pensar de forma estratégica. Mas quando não é o caso, quando ele precisa, tipo, planejar uma coisa de forma racional, né, sem ser no calor do momento, ele não consegue, cara. Ele simplesmente não consegue. Não é da natureza dele. Acho que é isso. Ele funciona bem sob pressão. Tanto que é o que acontece, né? Quando ele vai tentar conseguir a memória de fato, ele tá meio... Porque o Dumbledore meio que dá um ultimato, né? Mas talvez ele esteja guardando a Félix Felicis pra último caso, assim. Pro final do ano, que é quando ele sabe que as coisas vão acontecer de fato.
Então, mas aí eu fico pensando, tipo assim, um conta-gota, sabe? Porque ele não precisa de sorte por muito tempo. É uma gotinha, só pra dar um tchan, assim, sabe? Mas tudo bem, né? Quantas gotas será que você precisa pra ter sorte de verdade? Não, então, porque o Slughorn, quando ele dá a poção, quando ele tem a aula lá que ele dá a poção como prêmio, ele fala que ele tomou 2 vezes na vida uma colher de chá no café da manhã e teve o dia perfeito. Então, uma colher de chá é suficiente pra você ter aí em torno de 24 horas de sorte. Então, Mas ele tem um frasquinho que não é muito maior do que uma colher de chá, né? então, mas ele não precisa de um dia inteiro. Ele precisa de 5 minutos. Tira a tampa e lambe a tampa só. Só abre, deixa cair aquela gotinha. Faz sentido. Mas ele não tem essa ideia brilhante, né? Não E aí tem. vamos voltar então um pouquinho pro começo, que ele tá ainda conversando com o Rony e com a Hermione sobre conseguir a memória do Slughorn, e nenhum dos dois é muito útil, nenhum dos dois ajuda muito. E ainda por cima, nenhum dos dois está se falando. A Hermione ainda não está falando com o Rony e ainda está pistola. Ainda tá chatíssimo essa situação aí, né? Desagradável. O clima entre os brothers ainda não tá legal. O clima na casa está tenso. Nossa, eu sou total clima tenso entre os brothers. A Fanny acabou de descobrir o caso do alemão com a Siri. Nossa, a referência é velha. Nossa, essa referência Feita pelo eu tenho. mais jovem. Se eu tenho é porque não é nova. Mas eu tenho que ter essa referência, gente. É cultura iguaçuana. Mas no início do capítulo, tem uma parte, quando eles estão lá na aula, né? Porque eles estão na aula do Slughorn. E aí a tarefa que o Slughorn passa é de criar antídotos para misturas de venenos, né? E aí tem um negócio super complexo lá, tipo, ele cita até a máxima de não sei quem lá. E basicamente, tipo assim, se você mistura 2 venenos, para você criar o antídoto para aquela mistura, você precisa entender as propriedades de cada um dos venenos separados, né? E aí para você fazer isso, você precisa dividir essa mistura nas propriedades, né, que estão ali. Então, assim, é um processo super complexo, que eu aqui tô falando sem fazer ideia do que eu tô falando, na verdade. Porém, você já entendeu melhor que o Harry. Claramente, mas não é grandes coisas, né? Tipo assim, nossa, parabéns, você nada melhor do que uma estante. Que amargura, Larissa. Hoje a Larissa está destruindo o menino Harry Potter. Não, com todo carinho, tá, Harry? Te adoro. Com todo carinho, você tem muita inteligência de consideração. bastante. E aí, enfim, é um processo super complexo e que não tem como trapacear, né? Tipo assim, pra você chegar naquele resultado ali do antídoto perfeito para essa mistura, você precisa entender de fato as propriedades e tal. E é um processo super complexo. Enfim, o Harry fica desesperado porque ele só tá conseguindo ir bem nas aulas de poções por causa do livro. Ele abre o livro, não tem nada sobre isso. E ainda tem um comentário que ele vira, ele olha pra página assim, e ele aí fala que não tinha nenhuma coisa escrita do lado, né? E aí o narrador fala assim, e Harry percebeu que provavelmente o príncipe entendeu o princípio disso aí. Que na verdade é provavelmente o contrário, né? Não deve ter se dado muito ao trabalho, porque por causa do Bezoar. Pois é. E aí, nesse momento, a Hermione fica o quê? Em êxtase. Porque aí, finalmente, já que o Harry não pode trapacear com o livro, ela pode brilhar, porque ela consegue, ela entende esse processo, ela sabe como fazer esse processo. Então ela tá lá separando as coisas em frasquinhos, não sei o que, né? E aí o Slughorn passa e fica super decepcionado, né? Tipo, ele olha pro caldeirão do Harry, assim. Pois é, e justamente ela tá feliz porque o Harry não pode trapacear, e também porque ela acha que ela sabe de um negócio que o príncipe não sabia. Sim. Então, aí ela fica muito orgulhosa de si. Tipo, eu sei fazer e o cara não fez nenhuma anotação? Então, assim, vou brilhar de fato? Hermione, vai nessa. Pode sonhar com isso. Você fez um negócio que o Snape não sabe. Pois é, mas, né, ela tá feliz, ela tá achando que não, é ela tá lá. É o auge do ano dela. É o momento dela. É o momento dela brilhar. Mas não é o momento dela brilhar, né? A estrela dela se apaga novamente. Muito rápido. Porque simplesmente o Harry, no melhor jeitinho brasileiro, assim, no jeito que eu gostava de apresentar meus trabalhos, no Embromation, sem estudar. Muito jeitinho brasileiro, né? Da melhor forma. Ele simplesmente, na cabeça dele, ele tem um throwback da primeira aula que ele tem com o Snape e fala, ok. Não, ele não tem o throwback. É porque ele não tem nem essa memória na cabeça. Ele não tem esse background que ele aprendeu com o Snape. Ele tenta vagamente puxar na memória quando ele lê ali no livro, isso é verdade. Tal como eu esqueço do duelo de resumo todos os episódios que eu participo,
o Harry também bloqueia tudo que o Snape já falou com ele na vida dele. Mas, gente, quem que lembra da primeira aula de poções 5 anos atrás, sabe? Vou ter que perdoar o menino Harry aí. Para, você, Ai, meu Deus. aí, na moral, vocês falando que o menino não é inteligente, tá aí, ó, na cara de vocês. Pegou a resposta Não, mais mas que simples. eu comi ontem. Ele teve Mas a o que mesma com- resposta que o Snape. E aí, Larissa, cadê seu Deus agora? Ele teve a resposta que ele colou do Snape. Foi o Snape que deu a resposta pra ele, pô. Ele abre o livro lá e tá lá escrito, tipo, meta-lhes um bezoar goela abaixo. Inclusive, eu amo essa tradução. Eu amo essa tradução. Meta-lhes um bezoar. Meta-lhes um bezoar. Que que ele- brutalidade. É porque ele é europeu, né? É português de Portugal. Meta-lhes um bezoar. Meta-lhes um Goela bezoar. Miúdo. Tem que ter miúdo. Mas aí, isso sim se liga lá na primeira aula do Snape, que é quando o Snape tá falando de várias coisas lá, e aí uma das coisas que ele fala é sobre o bezoar, né? Que é uma pedra encontrada no estômago do bode, que é um antídoto para boa parte dos venenos, né? Não para tudo, mas é Mas um a antídoto maioria. bem eficaz, assim. Então, tipo assim, por via das dúvidas, meta-lhes um bezoar goela abaixo. Se não funcionar, aí você começa a desesperar, tentar fazer outras poções. Porque isso me parece um negócio bem, assim, ali, por exemplo, o Rony ali espumando no final do capítulo. Como que você vai preparar um antídoto ali, entendeu? Rapidão, Pois é. antes da pessoa Uhum. morrer. Pois é, então, acho que a ideia dessa preparação de antídoto, ela é uma coisa bem tipo de prevenção, né? Então, assim, se você tá então. numa posição em que você corre o risco de ser envenenado, Mas aí que tá, assim, né? Precisa saber qual é o veneno, quais as propriedades dele, pra poder fazer um antídoto para aquele veneno, que você nem sabe se vão colocar ou não. Aí você entende o mood. é verdade. É verdade? Vigilância constante. Você tem que ter um antídoto pra cada veneno já pronto no seu bolso. Ô, Tamires, deixa eu ver se eu entendi. Então você tá querendo me dizer que você é antivacina? Olha, Como vocês fizeram essa ligação? conspiracionista, terraplanista. Eu não tirei conspiração de lugar nenhum. Palavras que O que saem o da sua governo boca. tá querendo injetar Não, em mim? eu só tô dizendo que se o governo tiver um bezoar, é melhor do que o governo ter vários antídotos. Vamos fazer um bolsa bezoar. O benzoé é... Bezoar é a cloroquina? É isso? Caraca, aquele... Ivermectina. Vermicida. Ivermectina. Mas é o que eu tô dizendo, aí você compreende o mood. Você tem que ficar com todos os antídotos possíveis já guardados no seu frasquinho. Mas isso a gente tem que fazer, a Sim. gente não guarda remédio. Mas enfim, né? Mas enfim, agora que a gente sabe que a Tami fala pra Agora você não que eu se já vacinar. sou antivax, aparentemente. E agora, qual é o próximo passo da Tami? Vai virar Bolsonaro igual a Luísa? A Luísa já... Eu ia falar, gente, não vou tomar o lugar da Luísa no podcast. Eu acho que ela que é a bolsonarista, né? Com certeza. De onde eu entendi. A Luísa é bolsonarista. Não acredito, Lara, que você Tá perdeu rolando essa esse tour. movimento, amiga. Os ouvintes vão saber do que eu tô falando, vão lembrar. Escutaram a Luísa sendo bolsonarista aí várias vezes. No meu coração, a Luísa tem um espaço nesse podcast de pessoa que faz comentários que precisam ser bipados. Gente, eu assim, quando eu entrei aqui, eu achava que eu falava as coisas assim que tinha que ser bipadas, mas quando eu conheci a Luísa, eu fiquei em choque. A Luísa, às vezes, supera. Porém, é isso que eu amo. Mas ok, porque daí vamos voltar pra história que estava acontecendo, que foi o Harry pegar o bezoar e conseguir deixar a Hermione puta, porque ele, né, ofuscou, apagou a estrela dela. Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Ele apagou. Esse ponto do benzoar é até interessante a gente parar pra pensar, porque será que isso foi uma forma da J.K. ele também botar ali uma assinatura de tipo, opa, comecei a pensar no Snape aqui, ó, lembra dele falando do benzoar? Aqui, ó. Ah, eu acho que é um pouco, assim. Não tão óbvio assim, né? Porque eu acho Não, que... mas assim, eu falo isso porque ele não é só relevante agora. Além de agora, vai ter a questão lá do Rony ser envenenado. Então é um negócio que vai aparecer muito recorrente no mesmo capítulo e é um negócio que já foi apresentado por uma pessoa muito específica, que também dava aula de Acho que poções. faz sentido, sim. Até porque é uma pista, mas é uma pista que é óbvia, porque ele é o professor de poções, né? Não tem outra pessoa pra pensar em informações de poções que não seja ele. Mas é que também é conveniente de tipo, que a primeira aula dele falou sobre o quê? Benzoar. É, mas eu acho que é isso, assim, tipo, ela joga isso aqui pra gente, pra quem for esperto, né? Uhum. Pensar, Não é o meu caso. fazer essa ligação, mesmo que, tipo, só num sentido de curiosidade, né? Tipo assim, o Snape falou disso na aula e tal. E isso tá nesse capítulo justamente pro Harry poder usar no final, né? Uhum. Sim. Pra fazer sentido.
Porque se lá quando o Ron, se isso aqui não acontecesse, e aí o Ron envenenado, de repente o Harry fala assim, nossa, uma vez, há 6 anos atrás, Há o 6 Snape anos, falou na de minha uma coisa... primeira aula de poções, eu ouvi essa aí não palavra. ia fazer sentido nenhum. Sim. Né? Então isso aqui tá aqui pra funcionar no final do capítulo. Né? Sim, mas eu acho que faz sentido, assim, a narrativa estar tentando trazer o Snape, né? Relacionar Sim. ele com o príncipe, ainda que dessa forma indireta. Acho que é uma boa relação, sim. Porque também isso é uma visão de releitura, né? A gente não pode esperar que um leitor de primeira viagem se esbarre logo nisso, nesse pensamento. Com o processo de releitura, aí a gente consegue pensar nisso, né? Assim, imaginar que essa relação é menos óbvia. Aliás, é uma relação óbvia Mas que não é descarada. não é tão óbvia assim pela relação que está sendo feita com o príncipe. Uhum. Mas, então, como eu dizia, o Beizoar irritou a Hermione, que teve a própria estrela apagada, e irritou o Rony, que queria que o Harry tivesse pego um pra ele também. Rony sempre com as melhores justificativas pra ficar puto. Mas ia ser muito estranho, realmente, né? Ia pegar mal, né? Não faz nenhum sentido. E não faz sentido. O Rony é chato. Não, gente, e também o Harry só conseguiu executar essa ideia literalmente no final da aula, quando tocou a sinetinha. Eu não acho que ele fez de propósito, de, tipo assim, não, vou pegar só pra mim, porque senão vai ficar feio. Uhum. Acho que ele pega, assim, no desespero. No susto. no desespero, assim. Só que realmente, tipo, a justificativa que ele dá é real. Tipo, realmente ia pegar bem mal se os dois usassem a mesma estratégia ali. Uhum. E ia ficar claro que um ajudou o outro, né? E como o Harry é que tem a boa reputação, ele ia continuar com a boa reputação de todo jeito e não ia adiantar nada pro Rony. Exatamente. Então, assim, Rony para de reclamar. Mas esse capítulo a gente vai chegar no final, porque eu ainda vou defender o Rony até o final. Que ele sofre um pouco nesse capítulo, né? É um pouco com dó. Tadinho. Mas a gente sofre pra ser feliz depois. Dias de luta, dias de glória. Mas, antes disso, eles passam também por uma outra aula, que é a primeira aula deles da vida de aparatação. E aí teve um problema no tempo, então eles iam fazer a aula do lado de fora, eles têm que fazer no salão principal, que é um ponto que eu queria trazer também. Mas, o que acontece é que é um fracasso, né? A aula. Pelo jeito, não tem ninguém ali predisposto a aprender de verdade. Gente, Eu acho essa aula meio bosta. Porque, assim... Disserte, amiga. Não, tipo assim, as instruções são muito pouco específicas. Tipo assim, visualiza os 3Ds. Os 3Ds. Tipo, visualiza o lugar onde você quer ir. Aí você fica determinado que você quer ir. E aí você gira. Como assim você gira? Meu amigo, isso é uma aula de dança? Que porra é essa? Como assim Gente, eu tenho giro? labirintite. Como assim? Como assim eu giro? Eu tô fazendo o quê? Uma coreografia de TikTok? É sentido figurado, Larissa. Não, eles têm que girar literal. Não é tipo girar. É como se ele fosse girar, mas não é girar. É tipo... Entendeu? Não, eles têm que girar. Eles têm que girar. Tanto que o Harry fala que ele desequilibra. É porque na minha cabeça é como se eles entrassem num buraco negro e aparecessem em outro lugar, entendeu? Aí é como se ele Gira. fosse... Só que eles têm que fazer esse movimento. Eles têm que fazer tipo um assim. furo no espaço-tempo. Então, Eles têm que fazer esse Eles são giro, tipo, assim. eles são praticamente um parafuso. É que na minha cabeça é como se fosse mais um... Como é que é o nome daquele negócio que o cara rola assim por cima? Sabe como se fosse dar uma cambalhota assim de lado? Estrela. É quase uma estrela. Então, pra eles fazerem o movimento de aparatação, eles falam que eles precisam dar uma girada, assim. E essa girada, igual a Thames falou, tipo assim, quando ela é feita da forma certa, com esses objetivos em mente e tal, você vai girar e você vai, tipo, fazer um furo no espaço-tempo, assim. Você vai, tipo... Né, como se fosse sugado por alguma coisa, assim. Por isso que eles não conseguem, é muito difícil. Então, é muito difícil. É muito difícil. E o cara ele não dá nenhuma instrução. Mas assim, eu acho que... Eu lembro na época, quando eu reli, que, assim... Eu tava perto de quando eu tava começando a aprender a dirigir. E eles tratam muito a aparatação como se fosse dirigir mesmo. Tipo, só pode fazer depois de maior de idade, tem que meio que, sabe, ter licença pra aparatação e tal. E eu fiquei com a mesma sensação quando eu fui dirigir a primeira vez. Porque, assim, pra mim, alguém ia te dar uma aula de... Isso aqui é um volante, sabe? Meu Deus, Tamires. E aí, de repente, o instrutor fala, não, senta aí e liga o carro. Eu falei, o quê? É isso? É assim que a aula de direção Não, tem que ficar pensando dirigindo? nisso, a minha sensação é exatamente essa. Eu gostaria de uma aula que me ensinasse o que é um volante, o que é... Eu queria, tipo, alguém me desse a parte teórica de, O isso aqui que é embreagem, um pedal, meu amigo? só uma embreagem. O que a embreagem faz? Não sei até hoje o que a embreagem faz. O que é marcha? O que é marcha, sabe? E aí, tipo assim, eu acho que o meu problema com essa aula é justamente esse, é que ela te joga na prática sem te dar um embasamento teórico ali. Assim, Sim. que eu não sei se faria diferença, mas pra mim
Eu sou o tipo de pessoa que gosta de aprender Então, eu assim. acho que não faria diferença, esse é o ponto. Então, eu compreendo como que são as aulas, é isso? Gente, vocês têm que fazer isso, façam. E aí as pessoas ficam o quê? E eu compreendo as pessoas ficarem o quê? Mas eu também compreendo que é isso, vocês têm que fazer, vai fazer, É sabe? porque eu fico pensando, por exemplo, nas poucas aulas que a gente vê de feitiços ou de transfiguração, ou mesmo a aula de defesa contra as artes das trevas do Snape que a gente viu esse livro, em que tipo, existe uma introdução de como você executar o feitiço, né? Então, na aula clássica lá do Wingardium Leviosa, o Flitwick ensina qual que é o movimento que eles têm que fazer, né? Tipo, você tem que fazer esse movimento, falar tal coisa e tal. Mas ele fala que tem que girar no lugar. Eu compreendo sua revolta, amiga, mas faz sentido. E, assim, no paralelo com a autoescola que eu tinha feito, tem uma coisa também de a vida toda a pessoa assistir o outro dirigindo, né? Então, meio que não precisa muito dessa parte teórica de explicar o que é um carro e as peças e tal. E aí, talvez eles presumam que os bruxos também já viram todo mundo aparatar, então tem uma ideia mais ou menos de como é. Então só vai lá e faz, sabe? Não sei, porque na minha cabeça, quando eu tive autoescola, eu tive essas aulas bonitinhas, tipo, ó, isso aqui é um volante, isso aqui é uma embreagem, tanto que eu achava um saco a autoescola. Eu chegava já com a vontade de ir embora. Ah, eu não tive, não. Eu achava um saco, mas era porque a gente só via os videozinhos das pessoas batendo carro. Eu acho que essa é a diferença de 20 anos depois da autoescola. Nossa, Luiz. 20 anos você tá querendo, Caralho! assim, literalmente me ofender? Você aprendeu a dirigir ontem? Não, eu aprendi não tem muito tempo, não. Pegou pesado, hein, Luiz? Eu vou fingir que eu não ouvi esse comentário. Mas enfim, gente, eu acho que eu acho essa aula meio bosta, porque eu acho que ela é uma aula muito assentada na prática, e eu, pessoalmente, sou uma pessoa que gosta de, antes da prática, ter um pouco de teoria. Mas acho que faz sentido pensar isso, que, enfim, talvez esse tipo de aula seja baseado no fato de que boa parte das pessoas ali já sabe mais ou menos como funciona. É, isso ignora um Mais pouco ou os menos. vacilos trouxas, né? É, Mas, isso que eu ia enfim. falar, isso é foda, porque se vira aí, né? Mas sabe o que eu acho estranho? O Harry até fala nesse capítulo que ele não estava muito empolgado com a aparatação porque ele preferia até voar. Assim, é demonstrado que a aparatação é um negócio difícil de acertar. Mas essa parte Sim. aí que vocês estão falando de teoria, de nananana, na vassoura não teve. Ela só falou, ó, levanta aí a mão, fala assim, sobe, subiu, Mas é levanta porque na é vassoura. uma coisa muito mais simples, né? Ai, não é não, que vassoura não tem cinto de segurança. Não é simples, você tá voando numa fucking vassoura. Não, tô falando que a resposta mágica ali é muito mais simples, porque é simplesmente um objeto que O não tem o que objeto fazer. é mágico, né? Você só É, opera você ele. não existe nada pra fazer com ele ali, além de colocar a mão em cima e falar sobe. Mas quando a gente tá falando de aparatação, a gente tá falando de você transportar o seu corpo. Eu acho muito mais complexo, assim. Eu não sei, eu tenho a impressão de que porque é um negócio que eles só podem fazer depois de adultos e tal, a narrativa acaba tendo que colocar um peso muito maior, porque depois tem o negócio do estrunchamento, né? E aí, esse supostamente é o perigo. Mas eles tratam tão corriqueiramente no texto que eu fiquei, então, Cara, era então. tão difícil assim, será? O estronchamento é uma parada que, assim, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho muitas questões com o estronchamento. Eu também. Você já sofreu de um? Já. Foi assim que a Larissa foi lá pra Inglaterra no show do The National. Ai, se eu pudesse aparatar, meu Deus. Ninguém sabia o background e ela vai ficar Não, se sabendo eu pudesse agora. aparatar, eu não ia nem comprar ingresso pras coisas, né? Eu aparatava Ai, lá que no meio do negócio. horror! Eu aparataria, sabe aonde eu aparataria? Na cadeira que a Taylor Swift senta dançando. Opa, foi mal, conteúdo adulto. Vamos lá. Minha questão com o estrunchamento é o seguinte, é isso que a Thames falou, tipo assim, nesse capítulo ele é apresentado como um perigo, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa que estruncha, né, nesse capítulo, e que é facilmente resolvido, assim, né. Então, tipo assim, estruncha lá, aí vai, tem uma fumaça verde e a pessoa tá inteira de novo, só um pouco abalada. Só que aí, a gente tem um outro caso de estrunchamento na saga, que é o do Ronnie, que ele fica, tipo, bem machucado. Então, eu sempre tive essa dúvida sobre isso, porque daí o estronchamento então meio que só é sério no 7º livro, né? Mas aí depois, relendo esse capítulo, eu vi que os professores ajudam ela. Então, talvez eles ali quando estão treinando, como estão todos os professores em volta, eles já fazem um feitiço rápido
rápido pra resolver, sabe? E que talvez a Hermione não soubesse no 7º livro. Eles estavam Pode ser. numa perseguição e aconteceu muitas coisas muito rápido. Às vezes não era só o efeito do estrunchamento. Ele tá ferido, não só do estrunchão, mas... Não, na é o narrativa fala que é estrunchamento. porque a Hermione fala. Deixa eu passar um pano, Ele- com licença, gente. Não, tô pô, mas sujando esse de pano novo, não ué. faz sentido. Tô sujando Não. aqui a sala. No 7º livro, a consequência que a gente vê, e na verdade, o estrunchamento que acontece aqui nessa aula é muito mais sério do que o que acontece com o Ron, porque a menina deixa a perna Ela pra ficou trás. sem a perna inteira, gente. No caso do Ron, ele perde só, sei lá, um músculo, né? Alguma coisa assim, tipo um É um pedaço pedacinho. do ombro, assim. E ele fica bem machucado, tá? Então acho que faz sentido isso que a Tami falou, de tipo assim, ali meio que já ter alguns feitiços. Talvez até o fato de ser desse estrunchamento dela ter acontecido num espaço muito pequeno, né? Ela aparatou pra muito pouco tempo. Ai, gente, mas perder um pedaço da perna não importa a distância que tá a perna de você. Acho que dói, né? Eu também acho. A minha questão com o estrunchamento é o seguinte: a gente vê a menina perder a perna e aí, puf, tá tudo bem. Aí no 7º livro a gente vê o Ron perder um fio de cabelo e quase Mas morrer. ó, eu achei aqui o trecho que acontece isso. Cadê? Bamboleando com a perna esquerda ainda parada a 1,5 metro de distância. Aí, os diretores das casas correram para a garota. Houve um forte estampido e uma baforada de fumaça púrpura que, ao se dissolver, revelou Susana soluçante, reintegrada à sua perna, mas horrorizada. E aí o instrutor fala: estrunchamento, ou separação casual de partes do corpo, explicou Recross, esse é o nome dele, sem demonstrar emoção. Então, assim, ela tava chorando aparentemente só pelo susto, eles resolveram rápido com o feitiço, e ele tava sem emoção. Então não parece que ela realmente perdeu a perna, mas, gente, não tem o sangue explodindo assim quando você separa você mesmo da sua perna? Eu não tenho uma vez. Não dizem que você machucar ou ferir o fêmur é perigosíssimo? Imagina ele estar deslocado do seu corpo. Então, aqui é pra ser uma cena cômica. E aí ganha muita seriedade Sim. no 7º livro e eu acho incoerente isso, de verdade. Mesmo com os diretores aqui ajudando. E o que eu fico pensando é tipo assim: qual o limite do estrunchamento? Qual é o limite do humor? Qual o limite do estrunchamento? Por exemplo, pode acontecer de eu estruchar minha cabeça? Se eu estruchar minha cabeça, eu não morro? Ou eu morro? Você pode se estrunchar no meio, ficar Posso metade de estrunchar você, no outra meio. metade. Posso sabe? estruchar meu coração, meu pulmão, meu fígado, sabe? Tipo assim, ou é uma parada que acontece mais tipo com partes periféricas do seu corpo. Acho que isso é uma coisa que eu perguntaria pra Rowling se um dia eu sentasse numa mesa Mas a com ela. cabeça eu acho que é uma parte periférica, se você pensar desse É jeito. verdade, não, é periférica, mas ao mesmo tempo. Cara, o que tá acontecendo? Ai, não sei explicar. Ué, você tem a cabeça, ombro, joelho e pé. Não, eu quis dizer eu quis dizer periférica, mas no sentido de, tipo, coisas que você pode viver sem. Não, pode viver sem a eu entendi cabeça periférica numa no boa. sentido, tipo, da Não, periferia sim. do corpo, coisa que faz Sim. pra fora, assim. Mas tipo, a é porque cabeça. eu tava pensando, tipo assim, o corpo como existe uma unidade entre, tipo assim, o tronco, né, as coisas que estão no tronco, e a sua cabeça como o que é necessário, absolutamente necessário pra você se manter vivo, né? Tipo, você não vive sem... Você pode viver cabeça. sem uma perna, sem duas pernas, sem um braço, sem dois braços, você pode viver. Mas sem a cabeça e sem coisas que estão no seu tronco, não. E aí, assim, justamente se você estrunchar a cabeça, você fala o feitiço de um lado e mexe a mão do outro pra fazer o Você feitiço? fala como você fala, entendeu? Gente, que buraco que a gente Não, tá entrando. é por isso que eu tô falando. Assim, se todo o perigo da aparatação é o estrunchamento, é um assunto que tinha que ser tratado mais sério do que, assim, separação casual de partes do corpo. Cadê os vídeos de gente estrunchando? Cadê o CFC com os vídeos das pessoas separando a cabeça do corpo? Mas vocês entendem? Qual é o limite da aparatação do estrunchamento? Existe alguma coisa que não estruncha de jeito nenhum? Ou ou pode acontecer, tipo assim, um caso muito sério de você estrunchar uma coisa que vai te matar? Não sei, você já parou pra pensar que quando você vai aparatar pode ser uma parte mais importante? A parte que vai primeiro? Eu acho que essa parte normalmente deve ser a cabeça, o tronco. Depois vem as partes... Então, eu acho que funciona assim também. Faz Sim. sentido? Sim. Eu acho que funciona assim. Por isso que eu falei dos periféricos nesse sentido de, tipo assim, membros. Entendeu?
Tá. que Então você vamos pode aceitar estrunchar? que o limite do estrunchamento são braços e pernas. Tá, a gente definiu isso, né? A gente definiu isso no canon agora, porque senão não dá não pra você estrunchar o... Mas se bem que já estruncharam a orelha, né? Mas você vive sem orelha. Ah, a orelha é periférico. É. Nossa, imagina estrunchar. Ai, que nervoso. Imagina estrunchar a pálpebra. A pálpebra não é periférica, não. Eu só sei que agora é meu headcanon, que é só, assim, você vai imaginar que tem você tá abrindo um buraco de minhoca pra você fazer a viagem, e aí, às vezes, corta um braço ali no meio da viagem. Esse é o meu headcanon agora. É tipo quando você vai viajar e aí você chega no Airbnb e aí você percebe que você deixou o miojo pra trás, entendeu? Ou tipo eu quando fui viajar esse final de semana pra um festival e percebi que tinha esquecido meu óculos escuro. Oh, não! Todo o lookinho se perdeu. Não, meu olho, Estrunchou. né? Que se fudeu, coitado. E eu que fui viajar e esqueci o chinelo. Como que você viaja sem chinelo? E se você estrunchar um olho, gente? Enfim, muito Ai, complicado. para, chega. Não pode. No Muito meu headcanon não complicado. pode e tá A ótimo. aparatação é uma ferramenta incrível que eu adoraria saber fazer, mas claramente, tal qual aos 32 anos, eu nunca sentei num carro para ter dirigir, eu provavelmente ia chegar aos 32 sem nunca tentar fazer esse negócio. Eu ia ficar viajando dia e noite. Tipo. Mas, só pra concluir a parte da aula de aparatação, eu queria falar de um outro negócio também, só pra gente passar mesmo, mas que o diretor, né, como eles estavam lá tendo aquele problema com o tempo, ele tira o feitiço de anti-aparatação só do salão principal. Pode isso, Arnaldo? Produção, Pode. pode? Pode. Pode, com certeza. Então tá. Porque eu achei estranho, né, isso. Porque daí eles só podem aparatar dentro, mas se eles tentarem aparatar pra fora aí, eles vão estrunchar, tipo, eles vão ser destruídos, assim, desintegrados. Eu acho que simplesmente não vai. Simplesmente não funciona, entendeu? Porque justamente como eles não sabem fazer, às vezes eles podem por engano tentar, sabe? Sim, mas eu acho que a questão é justamente essa. Tipo assim, simplesmente não vai. Tipo você tentar, sei lá, atravessar uma parede. Simplesmente não passa. Faz sentido. Assim Ok. como as pessoas não tentam aparatar, não deixam de tentar aparatar em Hogwarts com medo de se estrunchar. Elas não aparatam em Hogwarts porque não dá. Tipo, você simplesmente não sai do lugar. Tá, faz mais sentido do que o que existia na minha... Porque pra mim, tinha uma proteção mesmo, assim, que daí a pessoa não podia passar e ela desintegrava, tentando. Você tá sendo impactado, né, pelo que aconteceu no 8º filme. Porque tem eles fazem aquele escudo de protego em Hogwarts. Ah, sim, que daí eles desintegram tentando É. entrar. Talvez seja essa a imagem mental que eu tenho. Faz sentido. E não deve ser isso mesmo. Então, com isso, a gente pode partir pra algumas outras coisinhas que aconteceram no capítulo, antes de entrar na cena mais sofrimento do Rony, que são algumas investigações que estão acontecendo lá. Primeiramente, eles estão tentando descobrir o que são os Horcruxes, né? E eles não conseguem achar as informações. Eles estão passando por um processo muito complicado que é a Hermione não ter resposta das coisas. Sempre difícil, né? Tipo você, sei lá... Sabe quando você tá traduzindo alguma coisa que, tipo, é um termo muito específico e aí você que não pensa... tem tradução. Que não tem uma tradução... Você não consegue achar, tipo, esse é um termo muito técnico. E aí você pensa, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na página da Wikipédia desse termo em inglês e vou buscar a página em português. Só que aí você chega lá e não tem a página em português. Entendeu? É isso, sabe? Aí eles estão passando por esse processo, assim, porque a Wikipédia deles está falhando. E aí a gente vai descobrir mais pra frente, né? Porque a Hermione fala, já olhei em todos os lugares, já olhei em todos os livros, a sessão reservada, não sei o quê. A única menção que eu encontrei é um livro que fala alguma coisa tipo, as Horcruxes, que é o tipo de magia mais tenebroso, nós não vamos nem mencionar, não sei o quê. Só que lá no 7º livro, quando eles estão lá se preparando, a Hermione, como precavida que tá arrumando a mala e não tá esquecendo o miojo, ela tira um monte de livro, né? E aí o Rony fala, tipo assim, mas eu achei que não tinha livro sobre Horcrux na biblioteca. E aí ela fala que não, né? Que não tem porque o Dumbledore tirou todos os livros da biblioteca sobre Horcrux depois do Voldemort. Porém, ela roubou do Dumbledore. Maravilhosa. Ela roubou da biblioteca, então ela roubou de Hogwarts. Não é roubo se você tá verdade. tirando do que é seu, né? Mas enfim, eu acho engraçado que ela simplesmente faz um acto e acha os livros do nada no 7º livro, mas enfim.
Mas enfim, então ela não acha as informações e aí ela fica muito, muito decepcionada que a biblioteca falhou com ela. E o Harry fica muito, muito decepcionado que o mapa do Maroto está falhando com ele, porque ele descobre lá o que está acontecendo com o Malfoy, descobre que o Crabbe e o Goyle estão fazendo vigia pra ele, de alguma forma. E ele começa a stalkear o Malfoy. Ah, ele tá na cama dele. Ah, ele tá É um não sei adolescente onde. apaixonado, né, gente? Fãs de Drarry tem muito material aqui para trabalhar. Não, é exatamente o que ele vai fazer com a Gina, né, gente? Inclusive, pois é. É, gata. O Harry é nosso King Bee. O maior ícone B desse livro é Harry Potter. Bom, ele fica lá stalkeando o Malfoy, não acha nada. Tem umas questões aí de pensar porque ele some do mapa do Maroto, né? A gente vai descobrir depois que é porque ele tá na sala precisa. Mas depois disso, no dia do aniversário do Rony, chegamos ali no clímax do momento. O Rony ganha vários presentes, fica super feliz, arrasa no dia que ele vira maior de idade. E aí começa a comer uns chocolatinhos, e aí, de repentemente, o caos se instaura. Um chocolatinho diferenciado, né, Tami? Chocolatinhos diferenciados, chocolatinhos especiais. Um chocolatinho que, assim, alguém ofereceu na Augusta. Ele comprou de uma pessoa que tava andando na Augusta. Chocolatinhos batizados. E que brisa que deu, E né? aí, assim, eu só queria fazer um comentário antes disso. Que esse dia, que é o dia do aniversário do Rony, é 1º de março. E Rony é pisciano. Então eu quero saber o que a Larissa acha disso. Amiga, não sei, não tenho opinião sobre isso. Te entendo. Também não gosto muito de piscina. Eu não tenho muita, apesar não, acho que eu tenho uma opinião, sim. Porque o meu ascendente é em peixes, né? É. E aí eu sempre brincava que porque eu tenho sol em aquário e ascendente em peixes. Eu sempre brincava que eu era coração de gelo dramática. E aí, pensando no drama do pisciano, eu acho que faz sentido com o Ronnie. Sim, Acho que ele é tem verdade. um quê ali do draminha. Um quê do drama. Ai, você não me deu um bezoar também. Ai, você colocou seu nome no cálice de fogo e não colocou o meu. E que eu super entendo, porque eu sou super assim. Faz sentido. Você É. quer dissertar um pouco, amiga? Acho que você tem mais conhecimento astrológico. Eu não tenho, então, justamente por isso. Porque eu não tenho muito... Piscianos são pessoas que eu não entendo direito. Por isso que eu queria saber mais opiniões. Ah, gente, como é interessante pseudociência, né? Muito mais divertido do que ciência de verdade. Mas enfim, o ponto é esse. Como os piscianos são pessoas meio, assim, estranhas para mim, eu não sei direito se eu classificaria o Rony como pisciano. Aí, eu queria saber de vocês se vocês acham que ele estaria nessa classificação mesmo. Eu acho que o rolê do Ronnie pisciano, talvez ele destoe um pouco, assim, pra gente, porque acho que as grandes figuras pra gente que estão em torno do Harry, que são muitos símbolos da Grifinória, quer dizer, falei no plural, né, mas acho que a grande figura é o Tiago, né? E o Tiago, se eu não me engano, é ariano. E a Tiago Grifinória, Ariano? eu acho que é. Ah, mas não tem muita coisa sobre Ele é tipo fim de março, eu acho. Hum. Mas que enfim, o Tiago é muito um símbolo assim da Grifinória pro Harry, né? E como o Ron é meio que um outro símbolo da Grifinória, e enfim, é uma figura que ele que tem algumas semelhanças ali com o Tiago e tal. Eu acho que distou um pouco por causa disso, assim, mas acho que o Ron é uma pessoa. Acho que a diferença básica entre o Ariano e o Pisciano, e nesse caso, entre o Tiago e o Ronnie, é que a Ariana é tudo filho da puta. E Pisciano tem um bom coração, no fundo tem um bom coração, entendeu? Essa é a minha contribuição. Eu vou tá, fingir que eu tô ok. entendendo, assim, sobre esse assunto. Eu vou aguardar o cancelamento que os arianos vão fazer da Larissa. Ô, gente, Em mas breve. eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala porque a minha lua é em Áries. Eu também sou filha sim. da puta às vezes, entendeu? Entendeu? Mas eu achei que era por causa do aquário. Não. E pode ser por causa do peixe também. Olha só. Combinação de filha da putices. Vários níveis de filha da putice, né? Porque é cada um de um elemento, saca? Aquário sim. é ar, é o filho da puta do ar. O peixes é o filho da puta da água. E o Ares é o filho da puta do fogo. Que engraçado, Entendi. porque Ares foi o único Cavaleiro de Ouro que não foi o filho da puta. Não era disso, não? É tipo... Eu não assisti O Luiz se vingando do nosso papo, trazendo cavaleiro. Exato, mas eu vou concordar que deve ser e passar pra frente que já esgotamos a astrologia do dia. Mas você, ouvinte, se tiver mais conhecimento astrológico,
A gente gostaria de ouvir um pouco sobre o Rony Se como você, pisciano. ouvinte, já tiver feito o mapa astral do Rony, manda pra gente, por favor. Mas aí então, né, vai chegar o momento que eu finalmente vou parar de dar pauladas no Rony, coitado, porque, assim, ele já tomou muitas pauladas nesse capítulo. Ele toma a poção do amor por engano, fica apaixonado por uma menina aleatória, se complica com a Lilá, que eu não entendi, porque eu não lembro se ele Com a ainda vai terminar cremosa. com a Lilá nessa parte. Com a cremosa, se Deus, desarruma com a Tamires. cremosa. Tamires tá em Depois 2020. Tocou. 2020, tô velha. A pandemia não aconteceu pra Tamires. A Tamires tá lá atrás ainda. Se complicou com a Cremosa. Morena. Mas então, depois disso ele ainda conseguiu o antídoto. Aí o Slughorn chamou ele de Ralph. E aí ele é envenenado pelo professor. Entendeu? Isso tudo no dia do aniversário dele. Presente. Então, assim. é um pobre menino presente pra Rony. ele valorizar a vida, né? Porque a vida a gente só tem uma. É pra ele aprender como é a maioridade. Pois é, eu fiquei com dó mesmo, porque assim, foi um monte de coisa de uma vez. O menino acordou mal feliz que era aniversário e de repente só começou a se fuder, ladeira abaixo. Tamires, E eu queria trazer. don't tell me now Não me diga that you've grown to care for the boy. que você aprendeu a gostar do garoto, afinal. É, gata. Aí de repente a Tamires solta um patrono na forma, sei lá, de quem? Na forma do Rony. Na forma... Caminhante. Ele chamou ele de animal. Não, eu só acho que realmente o menino se ferrou no dia do aniversário dele, sabe? Não precisava de tudo isso. Mas o que eu queria falar antes de finalizar era que, assim, o Slughorn pergunta pro Harry, porque ele vai lá pedir, né, pro Slughorn fazer um antídoto pra poção do amor. Ele fala, ué, Harry, você como um exímio preparador de poções não sabe fazer um antídoto? E assim, tudo bem que tem todo esse plot aí do Harry tá sendo, né, brilhando nas aulas e tal. Mas quantas vezes que você vai, que os alunos, no geral, vão lá pedir alguma coisa pros professores que tem uma pessoa com problema e o professor manda o aluno resolver, sendo que ele acabou de ver na aula que o menino não tava sabendo fazer as poções, não tava sabendo fazer antídoto. Achei engraçado o Slughorn fazer, você não sabe fazer o negócio não? Precisa de mim pra quê? Achei ele um pouco errado. Independente do Harry saber ou não preparar, né? Tipo assim, porra, é a porra de um professor de poções na escola pra quê, né? Por que que eu vou fazer um antídoto que eu, como aluno, pode ser que eu faça uma coisa errada, sendo que, teoricamente, tem uma pessoa ali que sabe fazer exatamente o que eu preciso. Mas teoricamente, então, ele teria que levar ele na enfermaria, né? Então, sim, mas eles já foram procurar professores, tipo, quando um animalzinho se machuca, eles vão procurar o Hagrid, sabe? Tipo, eles procuram os professores, às vezes, pra ajudar. Não é necessariamente incomum. Sim, Eu mas acho nenhum que faz desses sentido. professores, no dia, o Harry chega... Pô, prof, o que é o maior crux, mané? Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente não viu acontecer antes, especificamente com poções, porque o professor antes era o Snape, eles não iam procurar ele. Mas eu acho que faz 100% sentido, assim. E achei um pouco esquisito esse questionamento dele, assim. Faz você. Menino é um aluno. Tu não é o pica, não, meu irmão? Tem total essa vibe, né? Mas por falar em pica... Não, me recuso, não vou mais Eu tô com a puxar. pauta na minha frente e eu quero muito saber pra onde isso vai. Eu não vou mais puxar, eu vou deixar lá, vai lá, brilha, esse momento é seu. Vai! Quem é o pica das galáxias que salva o Rony? Nossa. De repentemente, não quis a piada mais. No fim das contas, quem salvou o Rony foi Mozão. Porque, como eu falei lá quando a gente tava falando da aula, aquele negócio da Bezoar só tá na aula pra ser usado aqui no final do capítulo. E o Slughorn fica tão em choque que ele acabou de envenenar o menino que ele não consegue nem pensar nisso. E quem pensa é o Harry, mas o Harry pensa por quê? O Snape colocou ele. E aí o que o Harry faz? Mete-lhe um Bezoar goela abaixo. Mete-lhe um Bezoar goela abaixo. Maravilhoso. No fim das contas, é mais um capítulo que a gente tem que terminar agradecendo a existência de Severus Snape. Mas assim, Mas a parte quem salvou a vida do Rony foi o Harry. Foi. O Harry. Snape, ele é um professor. O professor tem a obrigação mínima de ensinar as pessoas. O que A salvar a claramente vida dos amiguinhos. nessa situação, 2 minutos antes, o próprio Slughorn não estava a fim de fazer. Inclusive, o próprio Slughorn não queria. E o Snape quereria? Não, a didática do Snape é educação involuntária. É Quando isso. eu não tô a fim de ensinar, o aluno aprende. Mas ele é 100% isso. Assim, uma perguntinha, Larissa. Por acaso o Snape, ele patenteou o Bezoar? Porque até onde eu sei. Sabe? Você não sabia Por quê? que ele Entendeu? cria bodes
na sala dele. Não, é igual a Larissa, sei lá, ela tá tendo uma aula de farmacologia, ela vai falar, nossa, tô com dor de cabeça, toma aqui uma dipirona. Ah, mas foi o seu professor que ensinou. Não é? Porra, vai dizer que agora é uma patente de pirona? Não é? Gente, vocês estão distorcendo o que eu disse. Eu acho que Eu isso é muito longe. apenas quis dizer que se o Harry não estivesse com o livro do Snape, ele não lembraria do Bezoar. E aí, o Ron provavelmente teria morrido. Ou teria sofrido sequelas graves até o Slughorn sair do transe dele e fazer o trabalho dele. O Snape estava trabalhando até quando ele tá de folga. Pois é, então, didática involuntária. O Snape isso. consegue ensinar os outros quando ele não está por perto. Não, o Snape, Ninguém ele suporta trabalha ele. assim, entendeu? Você quer aprender a fazer um antídoto? Deixa eu ver na sua mãe. Quero ver. Duvido que você não aprende. Didática Duvido. involuntária ou, É prática. ou assassina. É prática. Né? É didática do mundo Praxis. real. Do Uhum. mundo real, sacou? Menos com a mãe do Harry. Ele queria deixar ela ofegante e suada, mas não era envenenada. Pare de sexualizar essa relação bonita de amizade, Luiz. Pronto. Ok. Eu vou fazer meu ensaio no capítulo 32 de Relíquias da Morte. Mas e vocês, ouvintes? O que vocês acham sobre as didáticas snapeanas de ensino de antídotos? Conta um pouquinho pra gente. E com isso, com essa discussão extremamente frutífera Eu acho sobre que talvez hoje eu tenha feito a melhor ponte da minha carreira na Casa Elefante. a pica. Por falar em pica, toda a minha jornada nesse podcast me trouxe até esse momento. Nossa, eu tô muito orgulhoso Com de essa você, pica Larissa. na mão, vamos para o nosso momento. Avada Kedavra. Então vamos começar pela Larissa. Qual que foi o seu momento avada desse capítulo, Larissa? Gente, o meu avada é pra aula de aparatação, que é muito chata, é muito... Ah, eu não gosto daquele tipo de aula, não gosto dessas coisas. Porque se fosse o Snape dando aula de aparatação, Nossa, as crianças iam tudo ele explodir. ia falar, sua mãe tá morrendo, você precisa ir agora. Duvido que não aparatava. Duvido, não ia ter um estrunchamento. Peraí, eu vou colocar um amigo seu envenenado ali no outro aro. Aparata até lá pra salvar ele. E Falou. se você estrunchar, eu depeno a sua coruja. Se você Duvido, estrunchar, eu deixo sua perna lá. Se Duvido. você estruchar, você vai reprovar e ainda vai perder 20 pontos pra Educação sua casa. prática, educação mão na massa. Paulo Freire. Gente, esse Paulo Freire tá diferente, né? Da ditadura militar tá parecendo Paulo Freire, é isso? Eu, hein? Mas ok. Eu acho que é um bom avada, né? Justo. Essa aula é uma aula muito complicada mesmo. Aparatação é um negócio muito complicado. E você, Luiz? Nossa, tá uma pergunta difícil, mas eu acho que vai pro Slughorn, que simplesmente não quis ajudar o Rony, e acho que o professor não pode se negar a ajudar um aluno nessa situação, mesmo que ele fale pro Harry assim, você não é o picão mesmo? Faz aí. Não, ele não se negou, mas ele ficou muito tipo, ai, preguiça de salvar vocês, hein? Isso é... Achei um pouco paia. Isso é se negar, de certa forma, né? Ah, ele até ajuda no final, é só um pouco paia, sabe? O Slughorn é paia, né? O Slughorn é uma pessoinha meio chata. Mas o meu avada vai pro estrunchamento e pra toda essa parte que eu acho muito complicada da magia, que é a aparatação. Então é um pouquinho diferente da Lari, não é pra aula especificamente, é pra aparatação e a ideia de que você pode perder um pedaço do seu braço se você fizer ela. Não gosto Ou a dessa sua ideia. pálpebra. Ou a sua orelha. Ou a sua cabeça. Ou a sua cabeça. Não entendo essas reclamações, as coisas mais divertidas. Ou o lado esquerdo do seu cérebro. Ok, então vamos restaurar a alegria nos nossos corações, sentir aquele calorzinho na alma pra conjurar um patrono. O momento Expecto Patronum. Então, Luiz, qual que é o seu patrono? Ai,
tão difícil escolher um patrono pra esse capítulo, né, gente? Mas assim, eu acho que vai pra simplesmente o Harry... É porque eu acho engraçado, né? O Harry ele fica tão sem opção, que ele vai alar uma criança que não sabe desenrolar alguma coisa. Sei lá, ô professor, você sabe o que é um Horcrux? Sendo que, tipo, ele vai da pior forma possível. Eu acho engraçado, né? Bobinho. Então vai pro meu momento. Olha o Harry sendo criança ainda. Momento Harry sendo inocente. Ok. E você, Lari? Vai pra pica, né? Aliás, pro pica. Não, meu patrono vai pra essa... Não especificamente pro Snape, mas pra toda essa... O desenvolvimento do personagem Bezoar. Que surgiu no primeiro livro, lá tímido. Como o arco do Bezoar. Quem não queria nada, né, Lari? No momento de bullying, usado como uma arma de bullying de um professor contra de opressão. Aluno. E aqui ele passa por um arco de redenção. Ressignificado. E é usado para salvar o Ron. Eu gosto muito de como isso tudo é... Como a Rowling coloca isso, assim. Como que ela busca uma informação lá no primeiro livro... Que se você não estiver relendo, ou se você não for um leitor de primeira viagem muito atento, você nem vai lembrar disso. E aí ela pega essa informaçãozinha, joga ali no livro, aí joga na aula, aí de repente, pá. Acho bonito o arco de desenvolvimento do Bezoar. Do personagem Bezoar. Arco de personagem, é. Um arco de redenção. Mas é bonitinho mesmo, eu acho bem legal que relembrar desse negócio da primeira aula, né? Que é o que eu falei, assim... É bem improvável mesmo que o Harry lembre do que ele falou na primeira aula. Mas tem um efeito narrativo muito legal. E é legal porque eu tenho muita preguiça de toda aquela... Acho que eu já falei disso em algum momento. Tenho muita preguiça de toda aquela leitura da linguagem das flores que fazem da primeira fala lá do Snape. E que na verdade ele tá falando que ele vai carregar o arrependimento dele pro túmulo sobre a Lily. Muita preguiça. Mas eu acho muito legal como essa aula é uma aula que dá muitas informações que são usadas ao longo dos livros na narrativa. Tipo, uma das coisas que é mencionada nessa aula é o acônito, que é usado pra fazer a poção Wolfsbane, né? No terceiro livro. Mata acho lobo. muito legal como que ela juntou um monte de informação ali e depois ela vai pegando e usando. Eu acho isso muito legal mesmo. Essa é a parte mais legal da escrita de Harry Potter, né? Que são coisas que, assim, às vezes pode parecer que ela jogou ele só pra encher linguiça, assim, sabe? Tipo assim, só pra... ele tá falando qualquer coisa. Mas não, ele tá falando coisas que a gente vai ver em prática ao longo dos livros. E o mais legal de escrever assim é isso, porque ele podia estar falando qualquer coisa lá no primeiro livro, mas se você pega qualquer coisa que você colocou no seu texto e dá outro significado pra ele mais pra frente... Você torna ele muito mais interessante, né? E uma coisa que eu acho legal também de falar sobre o Bezoar é que, na verdade, é uma crença trouxa, né? É uma crença que remonta ao período de estudo da alquimia e tal. O Bezoar ele é como se fosse uma pedra, né? Que se forma com bolas de pelo e materiais que não são digeríveis pelo estômago de animais como a cabra, né, como o bode. E esse nome vem do persa, da palavra persa para counter poison, é tipo um antiveneno, né? Acreditava-se, né, que o Bezoar tinha propriedades mágicas e de cura, mas aí a partir do século XVIII, mais ou menos, isso começou a ser questionado. Só que uma coisa interessante é que tem um estudo que foi feito pelo Instituto de Oceanografia da Universidade de San Diego, que sugere que essas pedras de Bezoar podem ter a habilidade de desativar de alguma forma o arsênico, as propriedades arsênicas de alguns venenos. Por isso que tinha essa crença de que ela curava venenos, provavelmente porque ela tinha algum efeito de talvez reduzir, né, algum efeito de antídoto mesmo, né? Exatamente. Interessante. É um pouco isso que a gente tava falando, assim, você colocar um Bezoar ali no primeiro livro, que se colar, colou, entendeu? Um negócio que, pode integrar o mundo da magia, e depois, de fato, colocar ele como peça na narrativa, né? Arrasou. E o seu patrão, Thames? O meu patrono... Gente, eu não falei muito dos Arrelias, né, desse capítulo, que a Lia tá muito barroca nesse capítulo, mas o meu patrono vai para a Lia, porque eu quero declarar pra vocês o meu imorredouro amor por todos. Eu amei a palavra imorredouro. Parece que é uma palavra que eu inventei ontem. Porém, está aí na literatura para todos usarem. Então eu vou na defender literatura o
velho neologismo. Como que... É porque é velho neo, entendeu? É neo-velho-gismo. De palavras, entre elas, imorredouro. O que é imorredouro? E é isso, esse é meu patrono. Mas também pro Rony felizinho pro aniversário dele, é um bom patrono. Olha aí, Igor, tô dando um patrono pro Rony, pra você ficar feliz. Demorou, né? Porque até uns episódios atrás tava falando que esse livro... Eu tava dando a vada pra ele, então assim, é pra equilibrar. Eu não odeio tanto ele assim, eu juro. E agora que já sabemos aparatar, já nos recuperamos dos efeitos da poção do amor e já escapamos da morte por causa de um bezoar, podemos partir para o próximo capítulo, Campana de Elfos. Tchau. Tchau. Tchau.